No vídeo de hoje eu quero falar contigo sobre o cálculo de fretagem, principalmente utilizado em vigas protendidas. Como você sabe, no conjunto cabo-plaquinha, essa placa ela fica encostada na viga de concreto e aí as tensões que são geradas a partir da força no cabo dividido na área da plaquinha precisam de armadura de fretagem para evitar o fendilhamento. Isso acontece basicamente porque você vai ter tensões de trações sendo geradas ali. No vídeo de hoje nós vamos matar toda a formulação, qual é o equacionamento, como eu faço as contas e te mostrar projetos reais que eu mesmo fiz, que já foram construídos e que tem lá a armadura de fretagem. Eu sou Enson Portela, trabalho com projeto de estruturas de concreto armado e protendido há mais de 15 anos, já projetei para mais de 500 prédios e 30 pontes e no vídeo de hoje nós vamos matar de uma vez por todas tuas dúvidas sobre o cálculo da armadura de fretagem. Bora! Bom, primeiro nós precisamos entender o que significa você ter esse problema de fretagem, por que eu armo a fretagem, qual é o fenômeno físico por trás da questão de eu precisar fazer ali o cálculo da armadura de fretagem. Aqui no slide você está vendo comigo um desenho que eu fiz para que a gente consiga entender minimamente o que vai acontecer na hora que eu tenho uma força concentrada aplicada. Primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro é quebrar o mito na cabeça que muitos engenheiros projetistas têm de que o problema de fretagem é um problema da proteção. Não é. O problema de fretagem é um problema de cargas altas pontuais em pequenas áreas ali de transferência dentro de elementos estruturais no concreto. Então, mesmo uma viga travessa de uma ponte, que é um elemento de área muito robusto, muito grande, ele pode precisar sim de armadura de fretagem. A questão das vigas longarinas, né, ou vigas normais de edificações aí com proteção não aderente, ocorre que você tem lá a plaquinha. Na hora que você tem uma plaquinha como essa, que é um elemento relativamente pequeno, né, de 5,6 por cerca de 13 centímetros, um cabo como esse tem 15 toneladas força. E aí você tem que lembrar que a cunha, quando ela entra aqui na plaquinha, a transferência de carga do cabo para a plaquinha vai acontecer através da cunha, mas para a viga a transferência acontece através da placa. Então toda a força ali, né, da ordem de 15 toneladas que é um cabo desse, uma cordoalha dessa, toda a força que a cunha vai impor para a plaquinha, essa placa vai impor também para a viga. E nessa área aqui, que é a área de contato com o concreto, é onde nós vamos ter ali o problema da concentração de tensões. Essa concentração de tensões, mesmo ela sendo de compressão num sentido, no outro, ali você pode associar o efeito de Poisson, né? Eu estou comprimido nesse sentido, ele vai tracionar no outro. Na hora que eu estou comprimido no sentido, essa tração no outro sentido, se isso começa a ser significativo, ou seja, se essa força, essa tensão, ela passa a ser significativamente grande, interpretando isso como algo que possa ultrapassar as tensões limites de tração do concreto, eu vou precisar armar essas tensões, certo? E é isso que você está vendo aqui no slide. Ó. Imagina que eu tenho aqui a superfície da viga em azul, como eu fiz aqui. Eu vou fazer agora em vermelhinho a plaquinha lá de ancoragem, né, da viga. E eu tenho a força aqui do cabo lá, passando aqui no cabo, né, fazendo, levando, querendo socar a placa para dentro da viga. Essas tensões de compressão nesse sentido, elas vão gerar tensões de trações perpendicularmente, porque é óbvio, né? Na hora que eu comprimo aqui, ela vai tracionar, vai alongar no outro sentido. Essas linhas tracejadas é onde começa a ter necessidade de eu ter uma armadura de tração. Esta armadura, para evitar o que a gente chama de fendilhamento e garantir essa integridade do concreto, né, nessas regiões de aplicação dessas forças de proteção, principalmente nas zonas de ancoragem, é o que a gente chama de armadura de fretagem. Existe mais de uma forma de armar essa fretagem, tá? A forma normal que a gente tem é a forma do Leonhard, o 0,3 da força que multiplica 1 menos a relação entre áreas da minha plaquinha com a minha viga, né? Ou no outro sentido, né? A relação da minha plaquinha com o lado lá da minha viga. Então essa equação é o que normalmente a gente usa para o cálculo da força Fz, que é essa força que você está vendo bem aqui, que é a força de tração que gera a necessidade da armadura de fretagem, tá? Armadura de fretagem. Existe uma outra linha de estudo que usa o 0,3 como 0,25, eu até prefiro ela, que é a equação
do Morse, tá? Independente disso, você vai utilizar uma dessas equações para garantir ali o cálculo da sua fretagem dentro do que está acontecendo na sua viga. Esse é o fenômeno. Na hora que eu faço a conta, né, na prática, por exemplo, de protensão mesmo, eu olho 0,3, a força do somatório de todos os cabos. Então, se eu tenho lá 10 cabos, 15 cabos, né, eu vou pegar a força do cabo no ato da protensão, que é da ordem de 15 toneladas. Se eu tenho 10 cabos, pega essas 15 toneladas, multiplico por 10. Essa força de ancoragem é que eu tenho que armar a fretagem, né? Cuidados aí com os termos, que às vezes a gente se enrola, né? Então, a força da ancoragem precisa ter ali uma armadura de fretagem no caso da protensão. As relações dos tamanhos de peça é a altura da placa com a altura da peça, né? Se eu tenho duas placas assim, ó, duas camadas, a altura da placa seria o somatório. Se eu tenho 3 camadas de cabo, a altura das placas seriam o somatório das três placas e por aí vai, tá? Então, eu calculei a força de fretagem, ou seja, a força de tração transversalmente à aplicação da força, eu majoro em 1,4 para levar isso para o estado limite último e divido pelo FYD, que no caso do ferro, do aço CA50, isso aqui a gente já sabe que é 43,48 o valor em quilos, né? Quilos por centímetro quadrado. Então eu posso utilizar a força em quilos, majorar por 1,4, dividir por 43,48. Nessa situação eu tenho o que seria o AS necessário, né? Tem uma linha de pessoas que gostam de trabalhar com tensões mais baixas para não deixar a tensão do aço elevada, uma vez que isso é um esforço de tração puro e mesmo o aço resistir nessas trações, eu teria ali eventualmente fissuras no concreto. Eu particularmente já fui adepto disso, mas não vejo nenhum problema se dividir lá por 43,48 ou outra tensão minorada, tá? Desde que você crie lá a sua justificativa e o seu método. Então, o cálculo da fretagem é esse, tá? O cálculo da fretagem não muda, é essa continha. Então, por exemplo, para essa viga que você está vendo na tela, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabos numa camada, com mais 8 cabos na outra camada, eu vou ter, então, 16 cabos ancorando aqui. Esses 16 cabos, cada um deles trabalham a 15 mil quilos. Então, 16 vezes 15... 16 vezes 15 mil, eu tenho uma força aí que eu preciso armar a fretagem de 240 toneladas força, tá? Essa é toda a força que está sendo imposta, gerando tração ali perto das minhas regiões de ancoragem, de forma a necessitar de uma armadura de fretagem. Se eu tenho aqui, ó, 2 camadas de placa, eu vou aproximar isso aqui como 14 centímetros, né? A placa normalmente a gente adota ali pelo cone dela de 7 centímetros de altura, e a minha altura da peça, ó, é a própria altura da viga, né? Tá, tem que estar paralela à placa. Eu tenho aqui uma viga que ela vai ter 15,5 mais 8,5 mais 14, ou seja, 38 centímetros. Então, estou numa situação que minha altura de placa total é 14 e minha altura de peça seria 38 centímetros. Então, o que é que eu faço, né? Eu pego a plaquinha com 14 e divido aqui por 38, eu tenho 0,368, tá? Então é 1 menos 0,368. Eu vou ter nessa subtração aqui do parênteses, né? 0,632. Vou multiplicar por 0,3 ou por 0,25, né? Dependendo da escola que você é. E vou multiplicar pela força, ó, 240 mil quilos. Nós temos agora que armar a tração pura aí 45.500 quilos, né? Você pode dividir por uma tensão aí de aço, só que pelo bem do exemplo, vamos dividir aqui por 3.500, tensão minorada, multiplicar por 1,4, eu teria que ter aqui, ó, nesse caso, né, de considerar uma tensão da ordem de 3.500, eu teria que ter uma armadura de 18 centímetros quadrados. Aí, como que a gente vai armar essa tração, né? Você vai botar armaduras aqui, ó, paralelas à sua zona, né, entre placas, ó, isso dentro da peça, tá? Eu vou já mostrar aqui para você como que essa armadura vai para a obra para você entender, tá? Então, isso aqui são barras que a gente vai colocar para fazer a composição dessa armadura de fretagem. Então, eu tenho aqui, ó, você tá vendo que eu tenho aqui uma barra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. Eu posso vir aqui na calculadora, dividir isso aí por 9, então dividido por 9, eu teria que armar com 2 centímetros quadrados, né? Barras de 16 nesse caso. O que você nota é que se eu aumentar a tensão que eu estou considerando, a quantidade de armadura vai cair. Se eu pegar aqui
a minha planilha, ó. Eu tenho uma planilha já onde a gente implementou isso para vocês aqui, ó. Então eu tenho lá meu número de cabos, né? Me deu 16 cabos, cada cabo com 15 mil quilos. A minha altura da placa deu 14 centímetros, a minha altura de viga deu 38 centímetros. FYK 5000 e o número de espaços que eu tenho para colocar a minha armadura, o que a gente vai colocar aqui? Vai considerar quantas barrinhas eu consigo colocar, ó. Né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições que eu posso colocar a armadura. Então a rigor eu poderia colocar 9 aqui. Você tá vendo, ó, que ele calculou a força de tração da frenagem. Da frenagem não, né? Da fretagem. Calculou a armadura de 12,2 e aqui eu preciso de uma S por barra de 1,36. Ou seja, ficou muito próximo ali da barra de 25, né? E ficou um pouco distante da barra 16, mas a rigor, essa fretagem aqui, a princípio, teria que ser com barra de 16 nessas condições, tá bom? Então é esse tipo de avaliação que a gente vai fazer, que a gente vai calcular. Você vê que é uma continha simples, não tem nada demais. E aí a gente entra agora na parte propriamente de mostrar como isso vai para a obra. Lembrando que se você quer aprender a projetar protendido, né, em laje nervurada, fazer proteção de laje lisa com cálculo de punção, colapso progressivo, quer aprender a protender vigas, viga alta, viga faixa, até viga longarina de ponte, nós temos a nossa formação de projeto de estruturas de concreto protendido, onde eu pego prédios que eu mesmo fiz, estruturas que eu mesmo projetei, tudo com casos reais. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo para você conhecer um pouco lá da nossa formação de proteção. Se você trabalha com projeto de estruturas de concreto armado ou protendido, quer aprender, quer melhorar, quer refinar estruturas de concreto protendido, seus projetos aí, ter acesso a tudo que a gente tem aqui na nossa formação, vai lá no link, conhece um pouco lá, que eu tenho certeza que o que a gente tem de formação você vai gostar. Já passaram aqui por esse treinamento mais de 500 engenheiros civis do Brasil inteiro. Como então vai para a obra isso? Como é que isso chega lá na obra, na hora das continhas de montagem e tal? Primeiro, eu quero te mostrar aqui, ó, essa proteção. Esse é um dos pavimentos laje nervurada apoiada em viga faixa também protendida. Inclusive é um pavimento que a gente estuda aqui, é um prédio que eu fiz em Fortaleza e essa proteção a gente estuda aqui com vocês, tá? O detalhe padrão que eu tenho de fretagem para ancorar para vigas é esse, ó. Então aqui, ó, eu vou fazer em vermelho onde tá a minha armadura de fretagem. Você tá vendo a viga em corte, né? Você também tá vendo aqui em azul, ó, o cabo, né? No eixo aqui, ó, o cabo. Eu vou fazer aqui de preto a plaquinha lá, que está mergulhada 5 centímetros. Opa, ficou azul. Vamos lá, ó, preto aqui a placa. O cabo, obviamente, ele foi puxado aqui na direita para a esquerda, por exemplo, né? Foi puxado. E em vermelho você está vendo a armadura de fretagem, né? O cálculo da armadura de fretagem, a montagem é esse aqui embaixo, né? Eu boto lá uma perna de 30, pode estar 30, 40, 50 centímetros só para garantir essa ancoragem. E a altura da fretagem é a altura da viga menos 6 centímetros. Basicamente eu estou tirando o cobrimento, tá? Essa armadura de fretagem, gente, ela tem que ser posicionada normalmente a H/2. Por quê? Porque é a distância ali que você tem, ó, de onde as tensões começam a atuar, tá? Por isso que normalmente a gente vai deixar um H/2 ali, da ordem de altura da viga sobre 2, até para dar tempo do princípio de Saint-Venant começar a agir, tá? Lá na lateral, ó, a armadura vai para a obra assim, ó. Eu costumo fazer a vista da viga, tá? Então deixa eu pegar aqui a vista para você, ó. Essa vista aqui da peça da viga, eu vou fazer aqui para você ver, né? Ó, em preto tem a viga, a seção transversal da viga. Em azul eu vou ter, ó, as minhas plaquinhas de ancoragem, ó, tô com 3 placas de ancoragem, 3 cabos aqui, né? E aí você tá vendo que eu fiz o quê, ó? Eu botei uma armadura de fretagem aqui e outra aqui do lado, ó. 2 armaduras para cada plaquinha. Lembrando que essa armadura em vermelho é a mesma que eu mostrei agora há pouco, né? Ou seja, essa armadura aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui, ó, de vermelho ao lado da placa, esse pedaço aqui, seria só ela aqui na altura, mas ela tá entrando aqui dentro da viga, né? Então dentro da viga ela vai ficar fazendo esse C com 30 centímetros, 20 de altura, por quê? Porque eu tenho 26 de viga, tirei 6, ficou 20 aqui, ó, 2 vezes 6, barras de 10, essa ancoragem aqui pegou somente barra de 10, então ficou bem tranquilo aí da gente armar. Lembrando que se eu fosse calcular lá na nossa planilha, né, eu colocaria a alturazinha da placa aqui de 7 em relação à altura de 26, e aí armaria para essa situação. Basicamente, fretagem de vigas é isso, não tem que inventar.
Fretagem de vigas protendidas, esse detalhamento aqui, ele sempre se repete, ó, você vai ver que ele sempre se repete. Quando eu estou fazendo lajes, é um pouquinho diferente, ó, nesse projeto aqui é o projeto de proteção de uma laje lisa, né? Então você vê aqui o projeto, os cabos, aqui no caso tá só os cabos concentrados, tem lá todo o detalhamento. Lembrando que lá no nosso treinamento, a gente vê esses pavimentos, inclusive esse projeto que você está vendo aí de laje lisa, a gente também tem aula com ele, né? Aqui, na laje lisa, já é mais complicado eu armar o C, eu não gosto. Né? Eu particularmente não gosto, as placas são mais bem distribuídas, dificilmente eu vou ter dupla camada numa laje lisa, porque nem cabe, normalmente a laje tem 20, 22 centímetros no máximo de espessura, e aqui eu armo na horizontal com 2 barras de 16, ó. Então você tá vendo esse azul aqui, ó, são essas 2 barrinhas aqui que eu tô colocando para fazer a amarração da fretagem, tá? Então aqui eu não faço a armadura em C, eu boto só na horizontal ao longo, fretando várias placas de uma vez só. E aí esse é o detalhe que vai para a obra, tá? O detalhe já é esse mesmo, ó, tá aqui embaixo as 2 barras de 16, né? Ó, você tá vendo aqui, ó, 2 barras de 16, porque vai uma em cima, vai uma embaixo. E aí tá tudo certo, né? Onde tiver placa, vai colocar essas 2 armaduras de 16 e fica tudo acertado. Então, basicamente, o que é que nós vamos fazer na fretagem, né? Entender que é um fenômeno de tração por cargas concentradas, não tem a ver necessariamente com proteção. Proteção é um caso específico onde eu preciso fazer a armadura de fretagem, mas viga longarina de ponte tem, mesmo sendo armada, viga longarina de ponte se usa, viga travessa, muitas vezes eu tenho que armar a fretagem também. E tenho lá, depois de entender esse fenômeno, a continha que eu posso fazer o cálculo da força de tração por Leonhardt ou por Mosch, né? Os dois têm equacionamento muito parecidos, trocando o 0,30 lá pelo 0,3 pelo 0,25. Fez a conta da tração, da força de tração, eu divido lá pela posição que eu tenho, pela resistência à tração do aço que eu estou utilizando, acho AS. Esse AS eu vou armar em várias partes ali, em várias dobras, né? Elementos de armadura para compensar essa armadura de fretagem. Basicamente é isso. Equacionamento de viga, o detalhe de viga é um detalhe que normalmente é em C. Eu posso, inclusive, colocar a fretagem no estribo. Então, se eu tenho lá na viga um estribo de ferro de 10 cada 18 e eu ver que o AS que eu preciso aumentar pela fretagem vai para um 10 cada 10, eu posso armar isso no estribo. Eu particularmente não sou fã, mas posso fazer isso. Na laje, o ideal é armar com a armadura corrida, né? Por conta dos tamanhos que ficam muito mais interessantes, porque você está botando ganchinhos. Não tem nenhum problema botar o ganchinho também, tá? Vou até te mostrar agora aqui uma armadura de fretagem em obra, ó. Você tá vendo que mesmo sendo mais baixinho, a gente botou aqui, né, um Czinho, ó, a armadura aqui de fretagem ao lado de cada uma das plaquinhas, né? Não tem nenhum problema, gente, pode ser feito assim também. Isso aqui no caso de cordoalha sem aderência, né? Quando você tem com aderência, ou aderência posterior aqui no caso, né? Tanto aqui, ó, para laje lisa aqui embaixo, quanto esse sistema aqui, né, que é espiral, ele é mais comum quando você tem proteção de vigas longarinas com múltiplos cabos, né? Isso aqui é muito comum em ponte. Eu uso muito nas minhas pontes a armadura de fretagem em espiral. Essa daqui é uma solução em aderência posterior para vigas e para laje lisa, né? Não tem nenhum problema, ó, você tá vendo isso aqui, ó, a bainha metálica, a outra bainha metálica e aqui os cabos mesmo. Esse elemento, essa mangueirinha preta aqui é o expurgador. Aliás, é o purgador. Depois de a laje estar concretada, vai ser injetado uma nata aqui dentro para preencher toda a bainha e garantir que a aderência vai ser estabilizada logo após a proteção. Por isso que a gente chama de proteção com aderência posterior, porque só vai ter aderência depois da peça concretada, tá? Então era isso que a gente queria aqui falar contigo sobre armadura de fretagem. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, deixa lá teu comentário se ficou qualquer dúvida e lembrando, tá? Logo abaixo aqui do vídeo eu vou deixar para você o link de acesso à nossa formação de proteção. Tira o escorpião do bolso, vem aprender a protender laje lisa, laje nervurada, Pavplus, viga alta, viga faixa, para você aí melhorar os teus projetos, tá bom? Te espero por aqui.